Essas são as ausências do Fortaleza diante do Bahia. Qual o jogador que fará mais falta ao time cearense para o jogo contra o Bahia? Fortaleza não contará com João Ricardo, Benevenuto, Lucas Sacha, Rodrigo e Marinho. Brites é dúvida. De todos aí, acho que só João Ricardo, Sacha e Marinho que estavam contribuindo mais. Sacha está suspenso, né? Tomou o terceiro cartão amarelo, não enfrenta o Bahia, e é um jogador que eu considero importante. E Brites é dúvida, porque tá com, se eu não me engano, está com uma infecção intestinal, alguma coisa assim, um virose. Eu vi alguma coisa por alto nas redes sociais, né, em relação ao Brites, e me parece que o Brites não joga, né? Ou pelo menos é dúvida para essa partida diante do Bahia. Os Teles são jogadores que de alguma maneira poderiam ajudar, o Sacha, o Brites, né, o João Ricardo, o Marinho. Como é que você vê o Fortaleza chegando para enfrentar o Bahia? E aí depois a gente vai direto para o campinho para a escalação provável do Bahia para o jogo de amanhã. Velho, acho que são jogadores que fazem falta, assim. João Ricardo, de fato, contribui, mas goleiro não é uma posição que vai mudar muito, né, a performance do time na partida, né? Talvez termine contribuindo para um resultado ou outro, mas não para a performance do time na partida. O Brites é um jogador, talvez, de todos esses o mais consistente, né? O Sacha também vem jogando consistentemente ok, né? Não é um jogador que se destaca absurdamente, mas tem sido consistentemente ok. E Marinho é um jogador, né, que você nunca sabe que Marinho que vai para campo, né? Geralmente tem entrado no segundo tempo de jogos, né? Faz aquela fumaça, é um jogador perigoso, nunca deixa nunca de ser, mas cada vez menos, né? E você nunca sabe o que é que vai a campo. Não tê-lo, né? Geralmente contra o Bahia ele dá, né? Algo acontece que tudo dá certo para ele. Da onde ele chuta, a bola vai no gol, no ângulo, né? Qualquer drible que ele dá certo, né? Então, não sei, cara, assim, acho, não sei se muda muito, não. Talvez o Brites e o Sacha façam um pouco mais de diferença, mas também não enxergo assim jogadores que vão fazer uma falta absurda, como fez Caio Alexandre ao Bahia esse tempo todo, como foi a falta de Everton Ribeiro durante um bom tempo, como seria a falta de um Jean Lucas, né? Isso sim, né? Ou de Juba, faria falta, mas acho que nenhum desses jogadores são para o Fortaleza o que esses jogadores que eu citei são para o Bahia. Então não acho que muda muita coisa, não. Quanto mais fragilizado, contudo, no conjunto vier, melhor para a gente. É isso. Eu acho que Sacha, eu concordo com você que Sacha é um nota 6, só que ele é nota 6, 6, 6, 6 sempre. Porém, dentro desse elenco do Fortaleza, eu acho que ele tem uma consistência importante, tá? Eu acho que ele é muito, muito importante para o sistema. Ele é um jogador que meio que equilibra o meio de campo do Fortaleza. Então, eu acho que ele termina sendo uma ausência importante para o Fortaleza, mesmo sendo um jogador apenas nota 6, 6,5 ali. Só que ele é um 6,5 constante, né? Então, esse equilíbrio que ele traz ali gera um conforto para o Fortaleza. Enfim, tá aí o real motivo, né? Foi uma pneumonia. Eu tinha lido virose, mas, enfim, foi algo mais grave, aparentemente. Tá aí, ó. Brites é dúvida contra o Bahia, Bruno Pacheco retorna. O zagueiro se recuperou recentemente de uma pneumonia e voltou a treinar com o elenco. O zagueiro Brites é dúvida para o duelo do Fortaleza diante do Bahia. O jogador se recuperou recentemente de uma pneumonia e voltou a treinar com o elenco. No entanto, a comissão técnica só deve decidir se ele viaja para Salvador nesta quarta-feira. A informação foi publicada primeiro pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo Globo Esporte. Por outro lado, Bruno Pacheco voltou às atividades com o grupo do Fortaleza, após não atuar contra o Atlético Mineiro com dores no tornozelo esquerdo e fica à disposição diante do Bahia no jogo de quinta-feira pela Série A. Matheus Pereira e Adam Bareiro retornam de suspensão e deverão ser titulares no clássico regional. A bola rola na quinta-feira, às 18 horas em Salvador. O Leão é o vice-lanterna da competição com 31 pontos somados. O Bahia é o quinto colocado com 53. Está aí a imagem do Brites, zagueiro do Fortaleza, tá? Então essas são as informações do Fortaleza, são as últimas do Fortaleza. E agora a gente vai voltar para... Você ainda aposta no achismo ou na sorte? Com o seu tipster, isso acabou. Em menos de 2 minutos, eu analiso cada partida e te mostro as melhores oportunidades, direto no seu WhatsApp. Envio análises preditivas, estatísticas do confronto e palpites baseados em probabilidades. Clique no link da descrição agora e tenha acesso ao seu tipster hoje mesmo. Mas enfim, Luiz Teles, a rodada 34 começou ontem
E começou com um jogo que, assim, eu disse ontem aqui, né? Eu não estou criando nenhuma expectativa em relação, né, ao jogo do Botafogo. Acho que o Botafogo vai vencer tranquilamente, o Botafogo vai conseguir os 3 pontos e tal. E de maneira até surpreendente, o Sport começa botando 2-0. E aí, aquela expectativa que eu não tinha nutrido de maneira nenhuma, né, que eu achava que não ia ter chance nenhuma do Botafogo perder o jogo, começa a aparecer, né? 2-0 pro Sport, de repente, o Botafogo vai ter que ir para cima, né? Vai ter que se abrir de qualquer jeito para poder fazer esse 3-2 aí. E o jogo vai ficar a feição aí pro Sport matar no contra-ataque, enfim. Mas, dentro desse cenário aí, Luiz Teles, foi uma derrota que terminou também dando uma sensação de frustração, né? Pelo contexto. Já que a gente está falando tanto de contexto. E o Botafogo termina ultrapassando o Bahia, o que leva, obviamente, o Bahia à necessidade de triunfo contra o Fortaleza, né, para chegar de volta a 56 pontos e retomar essa quinta colocação. Como é que você enxergou o jogo ontem? Não sei se você assistiu a partida, mas como é que você comenta esse Botafogo 3 Sport 2 e o andamento do jogo, da maneira que se desenhou a partida? Me assisti a partida completa, né? Inclusive, por conta da partida, perdi os primeiros 30 minutos do jogo do Panamá. Que era o menos importante, talvez, né? Porque o Panamá fez gol logo no início, era o menos importante das eliminatórias da CONCACAF. Mas, cara, quando o Sport fez 1-0, meu filho falou assim: ainda vai fazer 2-0 e depois vai perder de 5-2. E meio que aconteceu, velho. De fato, assim, houve no gol, inclusive, do Botafogo, o último gol, eu né, esmurrei o sofá como se estivesse no jogo do Bahia. É muito azar você ter uma virada como essa que aconteceu. O Sport também perdeu umas 2 chances que não era para ter perdido. O Botafogo não fez uma boa partida, né? Mas é um time muito superior ao Sport. O Sport defensivamente é muito ruim mesmo, dá muito espaço. E no final do jogo os jogadores já estavam entregues fisicamente, né? Muito espaço de entrelinha, muito espaço na lateral. E assim, as circunstâncias eram muito favoráveis para você pelo menos ver o Botafogo perder um ponto, né? E acho que aí vem daí essa decepção, porque era uma sorte que a gente podia ter dado, sabe? Mas o Botafogo conseguiu a virada. A gente tem que levar o campeonato assim, velho. Um time melhor contra o outro, um outro muito frágil, né? Já rebaixado, né? A gente viveu essa virada há poucos jogos contra o Bragantino do nosso lado. Então, são coisas que fazem parte do campeonato. Acho que a gente recupera essa quinta posição, né? Bota ali um molho a mais para o jogo de amanhã. Mas para mim o que fica mais dessa partida é um Botafogo que não consegue ser consistente no campeonato. Segue inconsistente, né? Pelas peças que tem, pela qualidade de jogo que tem. De jogo não, desculpe. Qualidade de elenco que tem. O Botafogo era para estar muito melhor. Era para estar ali mais com o Cruzeiro, né? Do que hoje está aqui com Mirassol e Bahia. Na minha opinião, era esse mais o campeonato do Botafogo. O contexto, né, da temporada do Botafogo, com as trocas de treinadores, com um treinador que ainda não conseguiu acertar uma leitura para fazer esse time jogar minimamente dentro das peças que tem, dão aí a chance, né, a gente, por exemplo, está disputando com o Botafogo, e eu diria até com favoritismo nessa reta final de terminar na quinta colocação do Bahia, tá? Nós temos uma tabela, diria, um pouco mais favorável do que a do Botafogo, e não enxergo a gente perdendo os pontos, né, numa concorrência direta com o Botafogo. A gente vai ter que fazer nossa parte, mas esse futebol inconsistente do Botafogo me leva a crer que a gente siga em vantagem desde que a gente faça a nossa parte, sobretudo nos jogos dentro de casa. Pois o Marcel colocou: o Sport não tem nada para fazer na Série A, não espere ganhar de nenhum time. Mas é justamente isso que a gente está debatendo, Marcel. A gente não esperava que o Sport fosse ganhar o Botafogo.
Só que o contexto do jogo, né, nos levou a uma possibilidade, né? Quem assistiu a partida viu que o Sport jogou melhor que o Botafogo. Né? Jogou melhor que o Botafogo. Só que não foi competente. Né? E o Botafogo... muito frágil, né? Muito frágil. O Sport é muito frágil. Ele consegue ali encaixar situações, né, sobretudo de contra-ataque, mas assim, a facilidade com que os times entram nas entrelinhas do Sport é gigantesca. É gigantesca. Né? Foi o primeiro tempo em vários momentos, o segundo tempo idem. Estava 2-0 e assim, as entrelinhas abertas. Final do jogo, defendendo ali o empate em 2-2, o gol nasce numa bola jogada por entrelinha. E é quase 2 jogadas na entrelinha, né? Porque o menino que fez o gol, ele recebe o segundo passe para fora da linha também. A linha desce, ele assim, é muito espaço, é muita fragilidade. Mas concordo com você, Leiro. O Sport, dentro da estratégia que escolheu, e dada a inconsistência do Botafogo, terminou sendo melhor na partida. Né? Fazendo uma partida... Agora eu vou dizer para você, viu? Se o Sport vier dando esse espaço que deu pro Botafogo para Fonte Nova aqui, sei não, viu? Vai ser uma balaiada. Ainda mais do Bahia, que é o time que melhor aproveita esse espaço. Que melhor aproveita esse espaço de entrelinha, né? Exatamente. Então, assim, vamos ver. Agora o Danilo Coelho foi bem aqui, ó. Ele falou que o jogo de ontem diz muito mais sobre o momento do Botafogo do que sobre o cadáver do Sport. Perfeito, é isso aí. O jogo do Botafogo foi horrível. Agora, claro, o Sport é tão frágil que mesmo o Botafogo fazendo um jogo ruim, conseguiu virar um 2-0 em casa, né? E a sorte também, porque logo depois que o Sport faz 2-0, o Botafogo acha o gol de Arthur, né? Que é uma bola que é cruzada na área, perereca ali, Arthur domina e faz o gol. Se o Botafogo não diminui logo depois, se o 2-0 se estendesse mais tempo, eu não sei se o Botafogo teria a mesma capacidade de virar o jogo, não. Né? Então, enfim... Mas acho que foi uma partida que mostrou a fragilidade das duas equipes. Né? Mesmo o Botafogo estando em quinto lugar, mesmo o Botafogo ultrapassando o Bahia, o jogo de ontem foi um jogo preocupante, na minha opinião, em relação ao que o Botafogo apresentou. Tá? Venceu, mas era o lanterna do campeonato e eles suaram, jogaram até 52 minutos no segundo tempo, correndo para poder virar o jogo. Né? Então eu tô com o nosso amigo aí, o Danilo, né? Danilo Coelho, que falou que o jogo de ontem diz muito mais sobre o Botafogo do que sobre a equipe do Sport. Mas venceu, né? 3 pontos é 3 pontos. Estão na quinta colocação, ultrapassaram o Bahia e a gente joga agora para retomar essa quinta colocação. E aí, Lua, é importante a gente dizer o seguinte: o Fluminense pega o Flamengo precisa, obviamente, vencer ou pelo menos pontuar para tentar ali, né, se manter na primeira colocação. O Flamengo joga pelo empate, pelo menos, contra o Fluminense, né? Porque se o Flamengo empatar o jogo, mesmo que o Palmeiras vença ou vitória, né, que é uma tendência forte que isso aconteça, o Palmeiras não ultrapassaria o Flamengo, né? O Flamengo continuaria à frente do Palmeiras. Então o Flamengo, é óbvio, ele vai jogar para não perder o clássico, né? Claro, o Flamengo vai querer ganhar, evidentemente, mas o empate serve para o Flamengo, é isso que eu quero dizer, para se manter à frente do Palmeiras. E aí isso seria um fator interessante para a gente, porque essa rodada pode ser uma rodada fundamental para o distância, além de a gente conseguir chegar no Botafogo, né, recuperar a quinta colocação, pode ser uma rodada fundamental para o distanciamento do Fluminense. Né? Nós nos distanciarmos do Fluminense, até porque próxima rodada o Fluminense pega o Palmeiras, Luiz Teles. O Fluminense pega Flamengo e Palmeiras seguidamente. Então essas duas próximas rodadas são fundamentais para a gente, porque eu vejo a gente se nós conseguirmos vencer o Fortaleza e o Vasco em casa, né, eu vejo o Bahia abrindo uma distância considerável para o Fluminense, e aí a briga de fato ficaria somente com o Botafogo, né? Ficaria somente com o Botafogo. E claro, a depender do que aconteça com o Mirassol, né? Porque o Mirassol pega aí o Santos fora e o Santos na Vila conseguiu ganhar do Palmeiras, né? Então não é um jogo assim. Você olha o jogo do Santos e Mirassol hoje, apesar do Mirassol ser um time chato, né? Pra caramba, mas eu não olho para esse jogo hoje e falo assim: o Mirassol é super favorito para esse jogo. Não acho. O Mirassol pode ter um leve favoritismo, mas eu acho que o Santos tem capacidade de competir e ganhar esse jogo, ou pelo menos tirar pontos do Mirassol, né? A gente viu o Santos fazer isso contra o Palmeiras. Então, eu particularmente acho que a gente tem uma rodada aí bastante interessante. Né? Vai ser uma rodada que vai ser uma rodada de muitas emoções, na minha humilde opinião. Não só na parte de cima, tá? Porque a gente tá olhando a parte de cima porque é a parte que nos interessa. Mas a parte de baixo também, meu amigo, vou te contar. Viu? O Santos pega o Mirassol, aí o Vitória pega o Palmeiras fora de casa, né? O Inter pega fora o Ceará. Enfim, essa reta final aí vai ser complicada. E o Juventude pega o Cruzeiro, né? Se o Juventude não ganhar do Cruzeiro, o que eu particularmente vou torcer para que aconteça, né? O Juventude, para que o Juventude chegue contra a gente já sem praticamente nenhuma pretensão,
né? Vai ser muito bacana de acompanhar essa reta final também na parte de baixo. Ainda bem que nós não estamos lá, mas acompanhar de camarote vai ser bacana, vai ser bastante legal. Enfim, confiante, Luiz Teres, para o jogo contra o Fortaleza. Fortaleza que vai ter alguns desfalques para o jogo, né? Um de última hora, inclusive, uma dúvida, né? Que é o Brites, que tá com aparentemente uma infecção, alguma coisa assim, parece que tá com uma virose braba aí, e é dúvida para o jogo. Mas a gente vai trazer daqui a pouquinho a listinha aqui, trazer as últimas do Fortaleza. Mas como é que você enxerga esse cenário todo? Você acha que esse triunfo do Botafogo, de alguma maneira, vai fazer o Bahia entrar muito pressionado? Será que a torcida vai pressionar o Bahia contra o Fortaleza? Você vê um jogo perigoso? Vamos tentar projetar um pouquinho o cenário agora para o jogo do Fortaleza, já mediante esse resultado do Botafogo. Cara, jogo perigoso né? O Fortaleza tem sido competitivo em suas partidas, né? Já, né, desde a mudança de treinador, vem sendo ao menos competitivo em suas partidas. Então, perigoso não deixa de ser. Eu acho que outro fator que me preocupa, eu já falei isso ontem, né, é o clima. Né? A gente é esperado uma tempestade para amanhã, durante o momento, né, de jogo. Uma tempestade similar ao que aconteceu ontem no jogo do Botafogo. Talvez até ela que tenha vindo de lá do Sudeste. Mas essas coisas me preocupam porque segue sendo, né, um time físico, o Fortaleza, e a gente não gosta de jogar esse tipo de jogo. Né? Ele é desfavorável a gente. Então, mesmo que o gramado esteja em boas condições, é muito provável que esteja, mas um jogo de campo pesado, de vento, de chuva, ele nunca é favorável à nossa maneira de jogar. Né? Então, isso também me preocupa. Agora, não dá para também, ao mesmo tempo, refutar o favoritismo do Bahia. O Bahia é favorito para essa partida. O Bahia tem a obrigação de vencer essa partida. Qualquer outro resultado que não seja um triunfo será um desastre. Né? Será um desastre. Acho até que no jogo contra o Vasco, por ter uma equipe mais qualificada, por estar fazendo uma outra coisa no campeonato, um resultado de não vitória seria um desastre, mas não seria tipo fora, né, de algo possível. Mas esse jogo contra o Fortaleza não, é muita obrigação do Bahia conseguir esse resultado, né? Mas não vai ser um jogo fácil, vai precisar do apoio incondicional da torcida, vai precisar jogar para pirão. Velho, essa reta final você vai ter que jogar para pirão todos os jogos. Né? Não vai ser tirando o pé de dividida, né? Achando que o companheiro vai tirar a bola lá na frente. Não, todo mundo jogando 100% o tempo todo, né? Com muita intensidade. Só assim mesmo o Bahia fazer valer o seu favoritismo, né? Nesses jogos de reta final. E o primeiro jogo de reta final é esse jogo contra o Fortaleza, que mesmo que venha combalido, com grandes chances de rebaixamento, etc., é um time que tem qualidade, né? Ainda mais se for um jogo para jogo físico, né? E aí a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para poder enfrentá-lo. É isso. Deixa eu trazer aqui a tabela, né, do Bahia, porque saíram as duas últimas datas, né? A CBF, sim, a 37ª e a 38ª rodada foram decretadas aí pela CBF, né? Então, assim, a gente joga quinta-feira, né? Também conhecido como amanhã contra o Fortaleza na Fonte Nova às 18 horas, 6 da tarde. Domingo contra o Vasco na Fonte Nova às 4 da tarde. Depois a gente faz um jogo fora contra o Juventude no Alfredo Jaconi na sexta-feira, dia 28 de novembro, 19 horas, tá? E os dois últimos jogos foram publicados aí pela CBF, né? A gente enfrenta o Sport na quarta-feira, dia 3 de dezembro, às 8 da noite na Fonte Nova. E encerramos no domingo do Maracanã contra o Fluminense às 4 da tarde. Né? Jogo 4 horas da tarde no Maracanã. Lembrando que no dia 11 de dezembro tem o primeiro jogo da semifinal entre Fluminense e Vasco. Né? Então, esse jogo acontece 4 dias antes da primeira semifinal da Copa do Brasil entre Fluminense e Vasco. Então, essa é a tabela. Fortaleza e Vasco em casa, Juventude fora, Sport em casa e Fluminense fora. Essa é a tabela do Sport Clube Bahia até o final do Campeonato Brasileiro, tá? Aí é vencer os 3 jogos em casa e ver se a gente consegue beliscar mais um pontinho fora, pelo menos, e alô, Libertas, aí vamos nós de novo. Acho que o planejamento é esse, né?